na peleja dura, tá? A Rutinha nasceu aqui no Maranata, morando aqui no Maranata, né? As nossas duas filhas fizeram teologia aqui no Maranata. Rebeca está com o seu esposo ali na Primeira Igreja Batista em Apucarana. A Rutinha terminando agora o 5º ano de psicologia. Então eu me sinto muito grato a Deus, porque a nossa vida como família é costurada com a história do Maranata. E nós temos visto na vida dos irmãos como Deus tem sido maravilhoso, usando este lugar como instrumento dele, até mesmo na formação familiar, né? A gente sempre diz que quando o aluno vem para cá, vem a tampa e daí ele acha o balaio. Aliás, vem o balaio, ele acha a tampa e algumas tampas acham o balaio aqui também, né? É uma brincadeira que a gente faz. Então é muito bom ver como famílias vão se estruturando a partir da vida aqui do Maranata.
Mas os caminhos que Deus traça para a nossa vida, muitas vezes, faz com que, como até família, a gente se afaste. E este tem sido, eu nem lembro quando foi a última vez que nós conseguimos cantar como família, os 4, né, estando juntos, porque às vezes quando está Rebeca não está Ruth, quando está Ruth não está Rebeca. E aqui tem sido um momento que a gente pode estar junto e louvar ao Senhor. E nós vamos cantar um cântico que os irmãos conhecem e poderão ajudar aí se quiserem acompanhar conosco para cantarmos essa música. Bom? Eu sou fraco e sem vigor, sem vigor. Sei Jesus, meu Salvador, Salvador. Vou viver do teu amor e ao teu lado andar, meu Senhor. Neste mundo de ilusão e pesar, quem dará consolação? Quem dará e o meu fardo partilhar? Só Jesus, Senhor, só Jesus. Ao teu lado andar, ao teu lado quero andar, eu quero andar, contigo andar, Senhor. Sempre a te amar, ao teu lado andar, Senhor. Mas me achegar a ti, contigo andar, mas contigo andar, ou seja assim, meu Senhor Jesus, seja assim, seja assim. Me chamar, vai cessar, tu, Senhor, me has de levar ao teu lar, Senhor, ao teu lar, ao teu lado andar, ao teu lado quero andar, eu quero andar, contigo andar, Senhor, sempre a te amar, sempre a te amar, ao teu lado andar, Senhor, mas me achegar a ti, contigo andar, mas contigo andar, ou seja assim, meu Senhor Jesus, seja assim, seja assim, meu Senhor Jesus, seja assim. Bom dia, irmãos. Pois bem, os mosquitinhos gostam de mim. Acho que é sangue novo, né? Oba, tem pregador novo. Queridos,
nós temos algumas emoções para ver e nós não vamos ter tempo de ver, tá? Então nós temos a emoção da irritação, nós vimos um pouquinho da do medo. Nós temos a emoção da irritação, nós temos a emoção da tristeza, nós temos a emoção da ansiedade, nós temos a emoção da angústia. E eu gostaria muito, mas não vai dar tempo, de nós olharmos a emoção do desânimo, tá? Que é uma coisa muito comum com o líder. Então nós não temos tempo, mas eu vou criar um parênteses hoje de manhã. Então eu poderia falar da irritação e possivelmente a gente vai entrar um pouquinho nisso, mas eu preciso apresentar um tema para os irmãos que está falado indiretamente todos esses dias, mas eu preciso apresentar ele com mais clareza para os irmãos. Abram, por favor, em 1 aos Coríntios, capítulo 1, versículo 9. Texto muito conhecido. A palavra de Deus diz assim: fiel é Deus. 1 aos Coríntios 1, 9. Fiel é Deus, o qual fostes chamados à comunhão de Jesus Cristo, seu Filho, nosso Senhor. Pai, mais uma vez, concede-nos a tua graça derramada. Pai, somos tão pecadores, tão confusos, somos tão incertos, temos tantas vozes na nossa cabeça. Ó Espírito Santo de Deus, visita-nos nessa manhã e com o poder da tua palavra, com o poder do teu Espírito, limpa os nossos corações. O Senhor é poderoso para isso, por isso vem sobre nós, nos ajudando. Toma uma porção e aplica ela aos nossos corações, para que o teu nome seja glorificado. Eu oro em nome de Jesus. Amém. Fiel é Deus, o qual fostes chamados à comunhão de Jesus Cristo, seu Filho, nosso Senhor. Meus queridos, existe um livro Chamados à Comunhão, do irmão Stephen Kong. É um dos livros que eu vou providenciar para os irmãos para ter aqui na biblioteca. O irmão Stephen, ele faz um raciocínio que é bem interessante. Eu citei ele rapidamente para os irmãos nesses dias aí. Ele diz que na eternidade, o Pai, o Filho e o Espírito tinham uma plena comunhão entre si. Uma comunhão de amor, de graça, de poder, de vida. Então os três, por serem Deus, eles eram autossatisfeitos em si mesmos. Deus não precisa de nada e de coisa alguma. Mas, no bendito conselho da Trindade, aprove a eles incluir mais um elemento nessa comunhão. Aprove a eles incluir o ser humano nesta comunhão. Vocês estão entendendo? Então eles decidiram, na eternidade, vamos trazer alguém para essa comunhão nossa aqui? Então eles tomaram a decisão de criar o ser humano. Só que a palavra comunhão, ela significa ter algo em comum. Ter algo em comum. Então o que os três tinham em comum que esse elemento novo precisaria ter? Os três, eles tinham o que é chamado a vida de Deus, a Zoe de Deus. Então eles tinham uma vida própria que não é encontrada em nenhum outro lugar da Terra, nenhum outro lugar do universo. Eles tinham a Zoe deles. Zoe significa vida de Deus. Então, no conselho da eternidade, então vamos criar um homem, uma mulher, eles serão frágeis nesta terra, vamos criar um planeta,
para eles habitarem, e vamos colocar lá no jardim uma árvore, a árvore da vida. Quem era a árvore da vida? O próprio Senhor Jesus. Então, quando eles comerem desta árvore, eles gozarão da nossa natureza. E eles poderão, então, ter comunhão conosco. Então, presta atenção no que eu estou te falando. O homem foi criado basicamente para pertencer a Deus, para pertencer a uma comunhão. Fomos criados por Ele, por meio dele. Então, na nossa essência, no nosso DNA, grita a necessidade de pertencimento. Faz sentido, meus irmãos? Então, nós fomos, na nossa natureza, nós fomos criados para pertencer a alguém. Então, o ser humano, ele tem necessidade de pertencer. É uma realidade que todos nós temos. Toda crise, você pode me arrumar o problema que você quiser. Toda crise de ordem emocional que a palavra, que o ser humano levantar, é encontrado nessa palavra, pertencimento. Ou eu vou colocar um sinônimo para ela, aceitação. Os irmãos estão entendendo? Então, dentro de nós, nós temos necessidade deste pertencimento. E o Pai, o Filho e o Espírito queriam que fosse um ato voluntário de amor a eles, porque eles já tinham os anjos que foram criados para o louvor da glória deles. Eles queriam que o ser humano tivesse a deliberação, o desejo deles próprios. Não, eu quero participar desta comunhão. Por isso foi colocado a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Então Deus fez todo um arranjo para que isso acontecesse, né? Adão e Eva caíram, sempre dentro do propósito do Senhor, porque nada foge ao propósito deles, e na plenitude do tempo o Filho amado foi enviado para restaurar esta comunhão. 1 Coríntios, não precisam abrir, ali a partir do versículo 42, ele vai dizer que primeiro vem o que é natural, depois o que é espiritual. Aí ele vai falar do primeiro homem e do último, do primeiro Adão e do último Adão. O primeiro Adão é o Adão de Gênesis. O último Adão foi Cristo. Tá, Cristo, se você perceber, fez tudo o que o primeiro Adão não conseguiu. Então, quando ele é lançado, quando Jesus é lançado para o ministério, ele é tentado pela serpente. O que houve com o primeiro Adão? Foi tentado pela serpente e caiu. O último Adão é tentado pela serpente e é vitorioso sobre ela. Amém? Então, em Cristo, encerrou-se a era do pecado. Mas aí o texto continua e diz que existe o primeiro homem e o segundo homem. Então ele diz que nós temos dois homens. Deus, na eternidade, olha o planeta Terra da perspectiva de dois homens. Todo ser humano ou está em Adão ou está em Cristo. O Daniel de Souza escreveu uma música sobre isso, muito singular, né? Então, ou você está em Adão ou você está em Cristo. É o jeito. Tudo bem, acontece. Pronto. Acontece, todos nós já caímos. Viu? Ela precisa ter as marcas de guerra dela. Né? Então Deus vai olhar ou em Adão ou em Cristo. Tá bom. Só que a essência nossa é pertencer. É pertencer. O IBGE fez um estudo com torcidas de futebol
há uns 12 anos atrás no Brasil. O que o IBGE concluiu? É uma união geral. São Paulino com corintiano, com palmeirense, com santista. Se é possível dizer que esse povo pode ser unido, né? Teve uma união geral. Todos responderam para o IBGE que eles pertencem a uma torcida, porque a torcida é para eles como uma família. Pertencimento. O IBGE, há uns 15 anos atrás, fez uma pesquisa com drogadição. Descobriu-se que os pais que almoçam e jantam com os filhos têm um índice quase zero de drogadição. Salmo 128. Teus filhos ao redor de tua mesa. O ser humano, na essência dele, ele precisa pertencer. O ser humano, na sua essência, ele precisa pertencer a alguém. Por quê? Porque ele foi criado, nós fomos criados para pertencer ao Senhor. Você está entendendo? Então, tudo o que você faz, você faz com esta ótica do pertencimento. Inclusive os isolados. Por que alguns de nós são cavernosos? Ficam escondidos e guardados? Porque tem medo do pertencimento. Por que alguns são melosos? Porque tem muita necessidade do pertencimento. O fato é que todo ser humano vai ter que lidar com este tema chamado pertencimento. Faz sentido para os irmãos? E aí eu vou um pouquinho mais longe. Vai até Gênesis 1:26. O dia da criação do ser humano. Eu vou andar um pouquinho. Tira esse vaso para mim, fazer um favor. Posso desarranjar aqui, irmãos? Tá, porque aí eu consigo não ir muito longe. Obrigado. Gênesis 1:26. O dia da criação do homem e da mulher. O texto bíblico diz assim: façamos o homem como nós. Você quer mudar a câmera? Façamos o homem como nós, conforme a nossa imagem, segundo a nossa semelhança. Domine ele sobre os peixes, os animais e as aves dos céus. Tá bom. O texto bíblico está dizendo que nós somos criados à imagem e semelhança de Deus. Tá bom. Imagem e semelhança em quê? Vamos perguntar. A gente reflete a imagem e a semelhança de Deus onde? De que jeito? Os teólogos vão dizer, porque o ser humano foi criado no 6º dia, junto com os bichos, com os animais da terra. Porque os peixes e as aves foram criados no 5º dia. Então, no 6º dia, é criado nós e a bicharada. Então, os bichos estão criados e nós juntos. Então, nós somos um bicho humano, digamos assim, certo? Nós refletimos a imagem e semelhança onde? Os teólogos vão dizer que na consciência e na moralidade. Nós diferimos dos animais nisso. Você tem pouquíssimos animais que têm um certo grau de afetividade. O cachorro, o cavalo. Esses dias eu li uma reportagem, tem um terceiro, que não é o golfinho. O gato é um bicho complicado, né? Desculpa, já vou pedir desculpa, porque tem os amantes de gato aí, né? Mas tem um outro que não é o gato, me desculpem, eu não lembro agora. Então,
Tem um outro que não é o golfinho. O golfinho é inteligente, o cavalo é, o cachorro é, mas tem um outro animal que eu não me recordo. Tá bom. Eu vou olhar o texto de uma perspectiva diferente dos teólogos. Eu vou olhar o texto da perspectiva do funcionamento nosso. Então, é uma verdade que o ser humano tem um espírito e o animal não. Para tristeza de alguns. Então, o ser humano tem um espírito e o animal não. O ser humano tem consciência de certo e de errado, o animal não tem. Então, nós temos uma diferença. Tá bom. Mas onde o texto nos ajuda a compreender como que a gente é imagem e semelhança? Imagina duas pernas, certo? Imagina que o César é construído em cima dessas duas pernas, tá? Eu fui criado para quê? Pertencer, relacionar. Mas é nessas duas pernas que eu vou construir o meu caminhar de pertencimento. Quais são as duas pernas? A primeira, está no texto. A primeira diz assim, façamos. Está no plural. Quantos estão fazendo? Pai, Filho e Espírito. Então, os três estão fazendo o ser humano. Então, o ser humano foi criado, em primeiro lugar, para pertencer, relacionar. Então, ele busca o pertencimento através do relacionamento. Fez sentido? Aí eu evoluo. O texto continua e diz assim, façamos o homem como nós, conforme a nossa imagem, segundo a nossa semelhança, domine ele sobre os peixes, os animais e as aves. Segundo lugar, o ser humano foi criado para o trabalho, para o serviço. Então você tem duas pernas em cima das quais você vai desenvolver o pertencimento. Fez sentido, meus irmãos? Como é que eu encontro isso daqui nas Escrituras? Eu encontro respaldo bíblico do que eu estou falando nas Escrituras? Eu encontro. Jesus é Filho de Deus. Relacionamento. Mas Jesus também é servo. Serviço. Você se converte. Você se converteu, João 1,12 é aplicado a você. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Então você se converte, imediatamente você é feito filho, relacionamento. O Espírito Santo de Deus vem sobre você, te batiza nele e te dá pelo menos um dom. Pelo menos um. Serviço. Relacionamento, serviço. Relacionamento, serviço. Relacionamento, serviço. No Éden havia trabalho? Sim. Como não? Deus virou para Adão e Eva e falou assim: dominem a terra, comam do melhor dela, cultivem a terra. Gente, ele ia ter que no mínimo fazer isso daqui para pegar a fruta e comer. Ele ia no mínimo ter que fazer um esforço. Ele foi liberado para comer peixe, animais, ali no texto. Então, ele teria o trabalho da comida, só não teria o suor do rosto. Cardos e abrolhos não existiriam, porque era um ambiente perfeito, mas era um ambiente onde haveria trabalho. Então, eu e você vamos pertencer através dessas duas pernas. Você está entendendo? Então nós vamos ser de Deus, estar com Deus, pertencer a Deus, através ou do relacionamento ou do serviço. Entra o pecado. E o pecado distorce tudo. Por quê? Porque eu vou nascer sem Deus. Eu fui criado para Ele
e eu nasço sem a comunhão com Ele. Eu não vou ter a comunhão com Ele. Mas o instinto de pertencer ainda está dentro de mim. Você está me entendendo? Então, por exemplo, olha as distorções que começam. O sujeito trabalha muito. A perna dele é crescida do trabalho. O sujeito se relaciona demais, é meloso, é afetivo, e em excesso, depende disso. Vira ciumento. Onde que está o problema? Na perna do relacionamento. Qualquer problema que você levantar, qualquer, é anoréxico, não quer comer, está apegado, desculpem, está apegado na perna do desempenho. Gente anoréxica tem pai e especialmente mãe muito exigente. Muito exigente. E aí, para agradar o pai e a mãe, estabelece alvos quase impossíveis de alcançar. Vou pesar 40 quilos, 230 gramas. E a pessoa põe isso na cabeça e ela vai atrás para pesar. Você vai se prendendo nessas duas pernas, porque como você acha sem aquele que deveria te dar a comunhão, o pertencimento, você vai buscando pertencimento de alguma maneira. Os irmãos estão entendendo? Onde isso aparece em Gênesis? Aparece na figura de Jacó. Porque Jacó, o nome Jacó significa o quê? Suplantador. E qual outro sentido? Agarrador. Pertencimento. Ele era um sujeito sensível. Por quê? Porque ele foi criado na barra da saia da mãe. Meus queridos, quando você faz as contas, e tem aquele episódio lá da bênção e da maldição, que ele tem que fugir, sabe qual é a idade que ele tem? 60 anos. Oi? 60 anos agarrado na barra da saia da mãe. Uma vez eu fui num evento, muitos anos atrás, deve ter uns 20, 25 anos atrás. E aí eu falando sobre deixar pai e mãe. Aí um casal de cerca de 40 anos de idade me procurou no intervalo e falou: César, a mulher tomou a frente. César, deixa eu te contar uma história. Eu e meu marido somos casados há muitos anos e fomos morar na casa da minha sogra. Só que ela era a nona. Ela era viúva de italiano e nós fomos morar na casa dela. E na casa de italiano a nona manda. Pois César, eu entrei numa competição com ela pelo amor do meu marido. Eu dava banho e ela trocava. Eu falei: você está brincando? César, eu dava banho e ela vestia ele. Eu falei: isso até quando? Até recentemente. Pertencimento. Seja a nona, seja o filho, seja ela. Pertencimento. Pertencimento. Guarda essa palavra, porque eu já vou trazer a solução de Deus. Pertencimento. Todos os problemas de ordem emocional que você tem derivam desta palavra, pertencimento. Quantos aqui já tiveram problema com gente que você achou que ia ser bom amigo? Levanta a mão. Você imaginou que ia ser bom amigo e depois deu problema. Pois eu vou te contar como é que foi o início. Você chegou com essa pessoa, conheceu ela e aparentemente ela foi gentil, amável, cuidadosa. Você saiu de lá, virou para tua esposa e falou: nossa, como que a gente se sente bem com ele, né? Que coisa boa que é, não é? Nossa, como fez bem para a gente. Ele te deu o quê? Pertencimento. E aí o teu juízo diminui.
você não consegue ver direito, porque ele conseguiu provocar em você o pertencimento que você tinha necessidade. Meus queridos, qualquer problema que você levantar, a hora que a gente vai espremendo, você vai chegar nesta palavra aqui, você desenvolve aquele problema, porque você está buscando de alguma forma esta palavra. Está fazendo sentido? Então tem gente que não tem a perna de relacionamento e tem a de serviço. Tem gente que tem a perna de relacionamento mirrada, pequena. Tem gente que tem a perna do relacionamento numa bitola, numa perna crescida. Tem gente que não tem a perna do serviço, o preguiçoso. Tem gente que tem a perna do serviço pequena, o acomodado. Tem gente que tem a perna do serviço crescida. Eu tive a perna do serviço crescida. E aí, então eu buscava relacionamento, aceitação pela perna do serviço. Só que o que aconteceu comigo, meus irmãos? A perna do serviço era prioridade. No texto bíblico, qual que vem primeiro? Façamos relacionamento. Então, o relacionamento tem que ter a prioridade. Então, eu me relaciono e eu sirvo. Eu me relaciono e eu sirvo. E aí eu tenho um caminhar normal. Quem prioriza o trabalho faz isso daqui. Põe o trabalho na frente. E aí ele cresce. Mas ele cresce de que jeito? Muito mais lentamente. Está fazendo sentido? Meus queridos, o ser humano tem que trabalhar. João, o Senhor Jesus falou assim: meu Pai trabalha até agora e eu trabalho também. O ser humano tem que trabalhar, mas nós temos que entender que neste mundo caído o trabalho ele é vazio. Ele não cessa, porque é no mundo caído. O trabalho precisa visar pessoas. Vocês estão conseguindo me entender? O trabalho precisa visar pessoas, senão ele é o trabalho pelo trabalho apenas, e isso não vai ajudar. Então nós temos essa necessidade de pertencermos, de sermos alguém nessa vida. Nós vamos buscar isso por relacionamento e por trabalho. Você quer ver como é que isso é encalacrado dentro de nós? Você conhece uma pessoa, depois que você pergunta o nome dela, qual é a próxima pergunta? Você trabalha com o quê? As irmãs vai fazer uma ficha. Qual a sua profissão? Do lar. Eu não entendi. Do lar. Por quê? Porque o que a Bíblia elogia, o mundo denigre. Porque a Bíblia manda a mulher ser boa dona de casa. A Bíblia manda a mulher ser mestra do bem. A Bíblia manda a mulher fazer isso. Mas, para o mundo, isso é vergonhoso. Mas está ligada a essa perna de relacionamento. Está fazendo sentido, meus irmãos? Então, se você não ajustar essas duas pernas, você não ajusta o teu relacionamento com o Senhor. Meus queridos, quantos pastores em crise? Porque eles trabalham demais. Quantas famílias de pastores em crise? Porque eles trabalham demais. Quantos irmãos, quantos filhos adoecidos, quantos irmãos explorados no desprezo, na rejeição, largados, abandonados, e os filhos desses irmãos sofrem de ver o que está acontecendo com os pais, em partes, porque esses irmãos entendem o Evangelho de uma forma inadequada, entendem o Evangelho de uma forma errada. Então, essas duas pernas vêm quando você nasce. E quando você se converte, as mesmas duas pernas existem
e vão ter que ser santificadas. Está fazendo sentido para os irmãos? Aí, se eu avanço, eu caio no capítulo 4, eu caio no quadro de Caim. Vamos ler o texto. Eu não vou estudar com os irmãos, acho que não vai dar tempo. Capítulo 4, diz assim: coabitou o homem com Eva, sua mulher. Esta concebeu e deu à luz a Caim. Então disse: adquiri um varão com o auxílio do Senhor. Depois deu à luz a Abel, seu irmão. Abel foi pastor de ovelhas e Caim, lavrador. Aconteceu que no fim de uns tempos trouxe Caim do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho e da gordura deste. Agradou-se o Senhor de Abel e de sua oferta, ao passo que de Caim e de sua oferta não se agradou. Irou-se, pois, sobremaneira Caim, e descaiu-lhe o semblante. Então lhe disse o Senhor: por que andas irado e por que descaiu o teu semblante? Se procederes bem, não é certo que serás, qual é a palavra? Aceito. Mas se procederes mal, eis que o pecado jaz à tua porta e a ti cumpre dominá-lo. Queridos, vamos estudar um pouquinho. Caim, o texto diz que Caim era lavrador. A palavra lavrador aqui só aparece mais uma vez no Velho Testamento. Aparece em Noé. Só que as duas palavras têm sentidos diferentes. Em Caim, a palavra é servo. Em Noé, a palavra é trabalhador. Então Caim era o quê? Escravo desta perna. E ele buscou aceitação pelo quê? Pela perna do serviço. Assim, eu vou falar com todo o amor do mundo, se tiver alguém aqui assim, ou alguém que vai ouvir depois, me considere. Eu venho de uma origem católica, mas os católicos buscam um relacionamento através do quê? Serviço. Eu vou fazer isso, eu vou prometer aquilo, se eu fizer tal obra. O Espiritismo busca onde? Nessa perna. Está aqui. As heresias sendo encontradas. Deus busca por onde em primeiro lugar? Pelo relacionamento. Não, meu filho, eu quero você. Eu te quero, eu quero que você me pertença. Né? Depois que você me pertence, eu vou te enviar. Eu vou te enviar para fazer alguma coisa. Mas primeiro eu quero que você seja meu. Eu sou do meu amado. E o meu amado é meu. Meus queridos, quem que escreveu Provérbios? Salomão. Quem é a figura feminina de Provérbios? A Sulamita. O que é Sulamita? É a versão feminina da palavra Salomão. Essa mulher tinha a cara dele. Louvado seja o nome do Senhor, ele avançou. Ela pegou a cara dele. Você está me entendendo? Por quê? Porque eu sou dele e ele é meu. Então a gente vai pertencendo um ao outro. Deus começa conosco pelo pertencimento. Então, por que Caim e Abel trouxeram uma oferta ao Senhor? Porque eles tinham necessidade de serem aceitos. Então agora eu estou trocando a palavra pertencimento pela palavra aceitação. Então, tudo que nós temos necessidade é aceitação. Você quer ver um equívoco no novo nascimento que as pessoas costumam ter? Olha o equívoco. Meus irmãos, desde que eu vim para a igreja, minha vida é diferente. Ele está apegado a quem? A igreja. E ele deveria estar apegado a quem? Ao Senhor da igreja. Faz sentido para os irmãos? Por que nós falamos dessa maneira?
falamos dessa maneira porque nós temos a necessidade de nos sentirmos pertencendo a alguém ou a alguma coisa. Onde começam os ídolos? Por que crente tem ídolo? Porque crente tem necessidade de pertencer. Quem aqui torce demais para futebol, para torcida? Levanta a mão. Só? Nossa, meus irmãos aqui. Tem alguns poucos. Tem gente disfarçando? Quem aqui é ligado à pescaria? Levanta a mão. Opa! Olha lá, tem mais gente. Quem aqui é ligado ao serviço? Quem aqui é agarrado na limpeza? Quem aqui é agarrado na ordem? Coisa organizada. Gente, tudo isso é o quê? Pertencimento. Você busca pertencer ou a alguém ou a alguma coisa. Está fazendo sentido? Essa distorção está dentro de nós. E essa distorção precisa ser corrigida. Porque senão eu vou ter ídolos que se interpõem entre mim e o Senhor. Existe um texto tem dois textos importantes, um em Jeremias e um em Oséias. Jeremias 2 e Oséias 9, em que diz assim: amaram os ídolos e por isso se tornaram semelhante a eles. O sujeito que ama pescaria fala do quê? O sujeito que ama futebol fala do quê? Do time dele. O sujeito que ama carro fala do quê? Carro. E vai por aí afora. Você está me entendendo? Quando nós deveríamos amar quem? Que é a obra que Ele quer alcançar dentro de nós. E tirando tudo aquilo que a gente está ligado demais. Tudo aquilo que a gente está ligado demais. Meus queridos, o nosso coração é tão perverso. É tão perverso o nosso coração, que vocês lembram que na murmuração de Israel, Deus mandou serpentes abrasadoras? E aí as pessoas eram picadas pelas serpentes. O que Deus mandou Moisés fazer? Fazer a serpente de bronze, certo? Depois, num dos juízes, se não me engano me lembrem, que essa serpente foi destruída. Num dos juízes, a serpente estava sendo adorada. Em Gideão. Em Gideão, a serpente estava sendo adorada. Meus queridos, nós adoramos até as coisas boas que Deus nos dá. De tão perverso que é o nosso coração. De tão apegado que a gente precisa se apegar. E o que o Espírito Santo vai fazer conosco é ir limpando o nosso coração, para que a gente pertença apenas a Ele. Vocês estão me entendendo? Ontem tinha uma pergunta de uma mãe com medo de liberar, acho que a filha. Vai casar, não vai casar? O que vai fazer da vida futura? Essa mãe é apegada a quem? Ao filho. Quantos aqui já foram pegados ao filho? Tiveram dificuldade de liberar? Está aí. Você está me entendendo? Teu filho é de quem? É teu? Teu filho tem um pai que vem antes de você. E ele não foi criado para você. Teu filho foi criado para este pai. Os irmãos estão entendendo? Então, tudo isso são distorções que existem dentro de nós. E é daqui que nós vamos desenvolver o problema. Então, Abel e Caim retratam essas duas pernas. Porque eles buscam agora aceitação, um através da perna do desempenho, do trabalho, porém Abel, ele compreendeu, de alguma maneira, que o animal precisava ser sacrificado e que a gordura precisava ser oferecida ao Pai. Possivelmente, vocês se lembram que quando Adão pecou, ele cozeu folha de figueira. O que Deus fez para resolver?
matou um animal. Quem era aquele animal? Cristo. Porque Cristo é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então Abel, de alguma forma, foi informado por Adão da maneira pela qual ele teria aceitação. Ele entendeu que ele seria aceito pelo sangue de um animal. Por isso que Hebreus 11 diz que a oferta de Abel nos fala até hoje. Não é Abel que nos fala. O que nos fala é a oferta que ele fez. Ele compreendeu que precisaria ser por aquele derramamento de sangue que eu seria totalmente aceito. Os irmãos estão entendendo? E porque Caim não teve aceitação, ele fez o quê? Se irou. Só que nós não vamos estudar a ira. Ele se irou porque ele não teve aceitação. Jesus desceu, ele teve aceitação dos seus, veio para o que era seus, e os seus não o receberam. Ele foi rejeitado? Foi. Ele ficou irado? Não. Ele se tornou homem de dores. Qual é o convite? Nos tornarmos homens de dores. Eu posso queixar do desprezo, da rejeição? É sofrido, vai doer. Porém, o meu irmão mais velho fez o quê? Se tornou homem de dores. Os irmãos estão entendendo? E aí a gente avança. Aí nós vamos lá para o capítulo 6. E aí você chega no capítulo 6. Versículo 7. Versículo 6. 6. Então se arrependeu o Senhor de ter feito o homem na terra. E isso lhe pesou no coração. Disse o Senhor. Essa palavra se arrependeu, sabe o que significa, irmãos? Estar sentido, ter compaixão. Não significa se arrepender no sentido de que errei. Porque o arrependimento de Deus não tem nada a ver com erro. O arrependimento de Deus tem a ver com usar de misericórdia, ao invés de usar de juízo. O que ele faz? Ele destrói a raça humana e começa tudo de novo. Porque tinha que cessar o pecado. Ele teve compaixão da raça humana, no original. Aí o versículo 7, disse o Senhor, farei desaparecer da face da terra o homem que criei, o homem e o animal, os répteis e as aves dos céus, porque me arrependo de os haver feito. Porém Noé achou graça diante do Senhor. Meus queridos, o que significa a palavra graça? Favor? Isso nós fomos ensinados. Eu vou ampliar para os irmãos o conceito. Tá? Graça significa, a palavra graça no hebraico significa favor, charme, aceitação. Deus foi para nós charmoso. Porque o que você faz com uma pessoa charmosa? Você põe os olhos. Você não faz isso? Alguém bem educado, alguém elegante, alguém zeloso, alguém cuidadoso, um tom de voz gostoso, sabe ouvir, sabe falar. O que você faz com uma pessoa dessa? Meus queridos, você quer estar junto. O que Deus é para nós? Charmoso.
ele tem aceitação. Só que eu preciso ajudar os irmãos a entender a expressão favor imerecido, porque é uma verdade, mas não é completa. Então, um favor, uma coisa é eu fazer um favor por alguém que não merece. Então eu vou dar um exemplo. Eu estaciono o carro e vem um flanelinha, corre meia quadra. Ô moço, eu vou cuidar para você do carro. Moço, você tem certeza? Não, eu cuido para você. Ninguém vai fazer nada com o teu carro. Tá bom então. Você pode cuidar que eu te dou alguma coisinha. Ele sai, eu saio e ele volta uma quadra longe. Ele cuidou do meu carro? Não. O que seria a graça? Eu voltar, ele vem uma quadra correndo e eu dou uma moedinha para ele. Isso é um favor imerecido. É um favor onde não há mérito. Porém, a graça é mais complicada. Porque a graça é um favor onde há demérito. Vou voltar ao flanelinha. Estaciona o carro, flanelinha vem meia quadra. Moço, eu vou cuidar. E eu sei que ele não vai cuidar, tá bom, vou te dar uma moedinha. Eu saio, ele volta uma quadra, mas antes dele voltar, ele risca meu carro inteiro. Ele fez algo contra mim. E ainda assim eu vou lá e faço algo por ele. Graça é um favor onde há demérito. Não quer dizer que não tem mérito. Quer dizer que a pessoa fez algo contra mim. Nós fazemos algo constantemente contra Deus. E Deus ainda faz o quê? Ele é favorável a nós. Meus irmãos, quando eu entendi esse conceito, me ajudou a melhorar os relacionamentos. Porque quando alguém faz algo contra mim, Deus está me dando uma oportunidade de entender o quê? A graça dele, o favor dele, a maneira pela qual ele me ama, porque eu faço coisas contra ele constantemente e ele não deixa de pôr pão na minha mesa, comida na minha mesa, me dá salário, me dá trabalho, ele me dá amigos, ele me dá filhos, ele me dá relacionamentos, me dá família de origem, ele me dá tanta coisa, mesmo eu pecando contra ele. Então, quando o irmão peca contra mim e contra você, qual é a oportunidade que nós estamos tendo? De poder entender melhor como é a graça de Deus. Os irmãos estão entendendo? E nesta palavra é que nós aprendemos o conceito de aceitação. Quem aqui já ouviu algum estudo sobre graça na igreja? Levanta a mão. Que bom. Que eu me lembre, eu ouvi do Paulo Bornelli. Não ouvi mais em nenhum lugar por onde eu caminhei. A gente canta maravilhosa graça, a gente canta sobre isso. Mas é muito difícil ter um bom estudo a respeito da palavra graça. Eu estou pegando essa palavra e aplicando ela à nossa condição emocional. Quem são os irmãos mais equilibrados aqui? Quem são as famílias mais equilibradas aqui? Aquelas que lidam bem com verdade e com aceitação. Quando você aceita, se vê aceito por Deus, toda angústia interna de você passa. Amém? Nós vamos parar, porque senão eu tenho que entrar na ira e eu não vou concluir. Então aí, quando o Senhor der a ocasião, nós terminamos os afetos. Amém, irmãos? Curva a sua cabeça. Eu queria agradecer aos irmãos a oportunidade de estar aqui. Agradecer a todos os irmãos. Esse convite foi feito 3 anos atrás, então tem bastante tempo. E eu queria agradecer a oportunidade, o privilégio que os irmãos me concederam
Toda vez que eu venho, eu saio muito edificado. Eu já vim 3 vezes, o Sérgio é a segunda. Acho que eu falo em nome dele também. A gente sai edificado. Os irmãos nos acolhem muito bem, nos aceitam muito bem, viu? Não nos faltou absolutamente nada aqui. Os irmãos foram cuidadosos, zelosos. Assim, muito obrigado, mas muito obrigado. Vocês não têm noção dessa gentileza de vocês, o bálsamo que isso é no coração. Vocês não têm noção de como os meus filhos ficaram felizes pelos irmãos terem me permitido dormir à tarde. Os irmãos não têm noção da felicidade dos meus filhos. Então, em nome deles, eu agradeço o zelo, o cuidado com a minha pessoa, com a pessoa do Sérgio, e o Senhor os abençoe. Amém? Vamos curvar nossas cabeças. Espírito Santo de Deus, nos ajuda a ver a Tua graça e nos ajuda a ver o quanto nós somos aceitos em Ti. Ajuda o nosso coração a ser conformado ao Senhor. Ajuda o nosso coração a encontrarmos pleno repouso em Ti. Ajuda-nos, Senhor. Senhor, abençoa os irmãos aqui do Instituto. Abençoa desde o reitor até a criança mais nova que existe aqui. Desde o mais velho ao mais novo. Abençoa essa instituição. Abençoa as pessoas que estão aqui. Que nada lhes falte. Para a glória do Teu nome. Levanta homens e mulheres poderosos diante de Ti. Não diante do mundo, mas diante de Ti. Que o Teu bom nome seja profundamente estendido a esses irmãos. Que eles vejam, Senhor, que eles tenham um vislumbre da pessoa e obra de Cristo. Que eles sejam cheios do Teu Espírito Santo. Que eles confessem pecados. Que eles se arrependam dos pecados. Que o Senhor levante irmãos e irmãs que vão à frente do rebanho, como modelos do rebanho, que o Senhor fortaleça essa instituição, para a bendita glória do Teu nome. Eu oro, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, irmãos.